Origem e composição dos resíduos sólidos, parte 1. Introdução. Para começar a estudar os resíduos sólidos, é necessário ter o conhecimento da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Essa lei instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É possível consultar a lei no site do Planalto, no link Legislação, e também está disponível no AVA Moodle. Essa lei está disponível no AVA Moodle para que os senhores possam tomar conhecimento do que fala, do que institui os artigos, tudo que institui a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o decreto número 7404 de 23 de dezembro de 2010, ou seja, no mesmo ano, o decreto que regulamentou a lei também foi instituído e estabeleceu normas para a execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de que trata a referida lei número 12.305 de 2 de agosto de 2010, ou seja, como vai ser feita, como vai ser executada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós tivemos um exemplo que em 81, da Política Nacional de Meio Ambiente, em 97, a Política Nacional de Recursos Hídricos, por exemplo. Então, a lei tem os objetivos, tem os instrumentos, os princípios. Então, como tivemos para o meio ambiente, a exemplo do meio ambiente, a exemplo dos recursos hídricos, com a Política Nacional de Recursos Hídricos, nós tivemos também em 2010 com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E também é importante que saibamos da norma brasileira registrada da Associação Brasileira de Normas Técnicas 10.004 de 2004 sobre a classificação dos resíduos sólidos, que vai classificar quanto à periculosidade. Veremos também no nosso curso. Bom, não nos esqueçamos que não se aplica, essas leis não se aplicam em norma aos rejeitos radioativos, porque eles são regulados por legislação específica. Definição de resíduos sólidos pela Lei 12.305 de 2010. No capítulo 3, artigo 3º, 16º, material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem inviável o lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. O que a gente pode perceber nessa definição? Que não é só apenas o sólido, como a gente pode ter ideia quando estamos falando, conversando sobre os resíduos sólidos, mas também sólido ou semissólido. Então, a gente já pensa o quê? Em lodos, por exemplo, de estações de tratamento de efluentes industriais, lodo de tratamento de esgoto, lodo de estação de tratamento de água, bem como gases. Então, os resíduos sólidos, se a gente vê, está juntando o quê? Sólido, semissólido, gás e até alguns líquidos. Gases que estão dentro de recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável que a gente faça o lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água. Ou, para isso, exige uma solução que seja, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista técnico, inviável, mesmo que eu tenha a melhor tecnologia disponível. Então, os resíduos sólidos acabam sendo bem mais abrangentes do que talvez a nossa ideia inicial antes de fazer o curso. Pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma brasileira registrada 10.004 de 2004, o que a gente fala?
Resíduos sólidos, né, no estado sólido, semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto. Resíduos gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, e certos líquidos que, em função de suas particularidades, não possam ser lançados na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou exijam para isso soluções econômicas e tecnicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. Bom, o que a gente pode analisar da definição? Aqui já se fala das origens, né? Então, de diversas origens industrial, então a gente pode imaginar diversos tipos de indústria, né? Então, diversos processos industriais, atividades fim da indústria, às vezes atividade que não seja fim da indústria, mas que dá um suporte, por exemplo, ter ambulatório numa indústria, restaurante numa indústria, e ambulatório gera os seus resíduos de serviços de saúde, um restaurante gera muita quantidade de resíduos orgânicos, né? As embalagens, plástico, papel, né? E não apenas no próprio processo industrial, né? Que para a fabricação de determinado produto, né? Doméstica é a primeira que a gente pensa mesmo, que vem das casas, né? Das residências, né? Das nossas residências. Hospitalar, que são os serviços de saúde, serviços de assistência sanitária à população. Então, nós temos resíduos infectantes, resíduos não infectantes nessa gama. Comercial depende muito da atividade comercial desenvolvida, mas em geral tem muita embalagem, plástico, papel. De serviços, de varrição, então, prestação de serviços, varrição, temos muita poeira, temos folhas secas, né? Às vezes resíduos de poda, né? Então, a gente pode imaginar que há uma série de tipos de resíduos sólidos a serem estudados e a serem corretamente gerenciados. Aqui fica bem definido que os lodos que venham do sistema de tratamento de água, porque quando a gente faz um tratamento de água, a gente quer fazer flocos, né? Porque as partículas estão, que alteram a qualidade da água, elas estão estáveis da água, a gente desestabiliza com a aplicação de um coagulante e de energia para desestabilizar essas partículas, formamos flocos e esses flocos serão separados da massa líquida que vai da água potável, né? Então, vai ser separado e vai haver, por essa questão, pela decantação e pelo filtro, pelo processo de filtração, o lodo de estação de tratamento de água, que deve ser gerenciado. Ele acaba virando o quê? Um resíduo sólido a ser gerenciado. E lodos também de estação de tratamento de esgoto, então dos decantadores primários, da limpeza das grades, do desarenador, decantador primário, do decantador secundário. Então temos o lodo primário, o lodo secundário, no sistema de lodos ativados, né? Então, nós temos que gerenciar esse tipo de resíduo também, vira um resíduo sólido. Resíduos gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição. Por exemplo, se tem uma emissão gasosa, né, ou de particulados, você vai ter equipamentos de controle de poluição desses particulados, filtros, né? Chega uma hora, esse filtro fica sobrecarregado, né? Então, quando você faz a limpeza desse filtro, o que sobra, né, acaba sendo uma série de particulados que está ali junto. A gente não some com a matéria. Então, esse resíduo, de acordo, vai ser classificado, inclusive, de acordo com a periculosidade, e acaba sendo um resíduo sólido. E certos líquidos que, em função das particularidades, não possam ser lançados na rede pública de esgoto ou corpos d'água, como foi falado na Lei 12.305 de 2010, ou exijam para isso soluções econômicas e tecnicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.
O que são os rejeitos, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010? São resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Então, depois que a gente tentar de tudo, de reutilizar, de reciclar, né? Esgotar todas as possibilidades para tentar ou tratar ou recuperar pelos processos tecnológicos que estão disponíveis e economicamente viáveis, não apresentar outra possibilidade que se não mandar para o que a lei define como disposição final ambientalmente adequada. Gerenciamento, de acordo com a Lei 12.305 de 2010, nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Capítulo 3, artigo 3º, 10º. Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos exigidos na forma dessa lei. Então, a gente tem várias etapas no gerenciamento do resíduo, né? Que são a coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final. Essas etapas, desde lá do acondicionamento, elas têm que ser interligadas. Elas têm que estar uma desenvolvida, uma projetada pensando já na outra, para que não torne inviável uma coleta, porque, por exemplo, os locais de acondicionamento não são compatíveis com equipamento de coleta. Não, isso não pode acontecer. A gente tem que fazer com compatibilidade para que seja otimizada a coleta, para que seja otimizado o transbordo, para que seja adequado aos locais em que vai fazer o despejo para o local, os silos, por exemplo, de um incinerador, né, para o tratamento daquele resíduo. E a destinação final ambientalmente adequada desses resíduos sólidos, que chegue adequadamente ao aterro, que passe adequadamente pelos locais de transporte. Então, nós temos que pensar de maneira interligada esse gerenciamento, né? E a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, o que a gente acabou de ver, que é depois de esgotada todas as possibilidades de recuperação, reciclagem, né? De alguma forma de recuperar o resíduo, né? Então, de acordo com o quê? Com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A lei, ela exige que haja um plano municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos ou plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E ela define quais serão os tipos, as tipologias de resíduos que devem possuir seu plano de gerenciamento. A gestão integrada. Nós falamos um pouquinho no slide anterior, de acordo com a Lei 12.305 de 2010. A gente comentou um pouquinho sobre isso. Capítulo 3º, artigo 3º, capítulo 3, artigo 3º, 11º. É um conjunto de ações voltada para a busca de soluções para os resíduos sólidos, mas de forma a considerar todas essas dimensões: política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sempre sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Então, nós temos que, não é muito fácil, mas na hora de pensar um plano, elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nós temos que levar em consideração todas essas dimensões, né, que vão resultar nesse conjunto de ações, né? Então, a dimensão política, a dimensão econômica, a dimensão ambiental, dimensão cultural e dimensão social. E sempre sob essa premissa do desenvolvimento sustentável.
Quais são os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos? O artigo 7º nos diz aqui, né? Tomei alguns incisos aqui, né? Então, o 2, não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A gente já tem que começar nos processos produtivos, em todas as formas de processo, de forma a não gerar já. E se gerar, reduzir, minimizar essa geração. Se gerou de forma minimizada, ainda que seja, tentar reutilizar o tanto quanto for possível. E o que não for possível, tentar reciclar. E aí, sim, não conseguir nada disso, tratar dos resíduos sólidos. E aí, fazer a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, há uma boa diferenciação na lei entre os rejeitos e os resíduos sólidos. O terceiro, estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. Então, aí a gente pode até começar a pensar um pouquinho na produção mais limpa, né? Quando a gente fala padrão sustentável de produção dos bens e serviços e também de consumo. Então, quer dizer, afeta até os consumidores. O quarto, adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas, como forma de minimizar impactos ambientais. Ainda estamos aí no âmbito da produção mais limpa. Quinto, redução do volume e da periculosidade dos resíduos sólidos. Então, se a gente puder fazer algum tipo de tratamento que neutralize, diminua a periculosidade dos resíduos sólidos, assim como o seu volume, é um dos objetivos também que é preconizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Incentiva a indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais que sejam recicláveis e de materiais reciclados. A gestão integrada de resíduos sólidos, conforme a gente falou em slides anteriores. Ainda falando sobre os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados e recicláveis, bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. 12º, integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Aqui, pela primeira vez na aula, a gente está falando de dois termos muito importantes. Responsabilidade compartilhada, ou seja, todos que participamos do ciclo de vida de um produto, desde o nascimento até, por exemplo, a reinserção dele no ciclo produtivo, todos nós temos a nossa responsabilidade no que tange a nossa ação nesse ciclo de vida. Então, os produtores, os transportadores, os consumidores, todos buscando ações que estejam de acordo com os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando um produto ou um resíduo estiver em nosso poder, né? Então, o ciclo de vida vai considerar desde a hora da produção, da extração da matéria-prima, ou da reutilização, ou da reciclagem de algum material, né? Então, a gente priorizar a reutilização e reciclagem de material. E aí, no transporte, para que a gente possa oferecer produtos ambientalmente sustentáveis, para que a gente compre produtos ambientalmente sustentáveis e que haja, depois do consumo desse produto, uma forma adequada de separação para coleta seletiva e seja enviado para os locais corretos para que haja a efetivação da logística reversa.
porque até então a gente fala muito na logística de entrega dos materiais, dos bens, né, para o mercado consumidor. A logística reversa vai levar de volta para o ciclo produtivo, né, ou para uma destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos. Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto. Essa é uma ferramenta muito importante, a avaliação de ciclo de vida do produto. Existem softwares que nos permitem verificar impactos ambientais diante de diversas situações de gerenciamento, para que a gente possa ver o ciclo de vida de um produto. A reciclagem, ou manda para incineração, ou manda para reutilização, quais são as distâncias de transporte, qual é o tipo de combustível envolvido, né? Como que é o processo de reciclagem, quanto de energia gasta, quanto de água gasta. Então, é muito importante essa ferramenta, né? Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético, esses que estão embutidos no resíduo sólido, né? Então, aí está nos remetendo também à produção mais limpa. Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável, até para que os consumidores possam escolher entre os produtos ambientalmente sustentáveis. Dos planos de resíduos sólidos, no capítulo 2. Deve incluir, por exemplo, né, colocamos aqui o quarto, metas para o aproveitamento energético dos gases que são gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos. O capítulo 3, no artigo 30, fala o que a gente falou um pouquinho aí no slide anterior. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementado de forma individualizada e encadeada, ou seja, uma fase fomentando a boa realização da fase subsequente, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, ou seja, todos os que participam desse ciclo de vida do produto, consoante as atribuições e procedimentos previstos nessa seção. Responsabilidade compartilhada, Lei 12.305 de 2010. Os objetivos: promover o aproveitamento dos resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas, ou seja, eu quero direcionar novamente para o ciclo produtivo, para o mesmo produto ou para um produto diferente, por exemplo, no banco de resíduos, né? Incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade. Ou seja, o que eu for usar nesse processo produtivo de algum dado produto, que essa matéria-prima, esse insumo, seja de menor agressividade ao meio ambiente e que promova maior sustentabilidade, quando dá ocasião dele virar um resíduo sólido, né? Ou no caso de não haver esgotado todas as possibilidades de tratamento e recuperação, um rejeito. Artigo 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange. Vejamos no nosso próximo slide. Investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada. Não colocar um produto que depois não permita nenhuma dessas possibilidades de reinserção no ciclo produtivo. E B, cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível.
Então, que ele, na hora do processo produtivo, ele seja mais bem aproveitado, um rendimento maior, né? Gere a menor quantidade de resíduos sólidos. 3. Que permita o recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como a subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do artigo 33, que nós veremos mais adiante. Então, aqui já começa a fomentar o quê? A logística reversa, que faça o recolhimento desses produtos, dos resíduos remanescentes após o uso, com exemplo de pilhas, baterias, pneus, que já faz parte do dia a dia nosso. Quarto, compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o município, participar das ações previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no caso dos produtos ainda não inclusos no sistema de logística reversa. O artigo 33, conforme nós falamos no slide anterior, quais são os produtos que são sujeitos à logística reversa? São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 1. Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem após o uso constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos, previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do SISDAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, Sistema Nacional da Vigilância Sanitária e SUASA, ou em normas técnicas. Segundo, pilhas e baterias. Terceiro, pneus. Quarto, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. Quinto, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista. E sexto, produtos eletrônicos e seus componentes. Vamos ver sobre os sistemas de logística reversa que estão em implantação. Aqui, inclusive, há o link para que o leitor possa consultar o status atual, do acordo setorial de cada tipo de produto, de cada cadeia. Por exemplo, embalagens plásticas de óleos lubrificantes. O acordo setorial foi assinado em 19/12/2012 e publicado em 7/2/2013. Aqui está o endereço desses acordos setoriais, no Sistema de Informações Nacionais de Gerenciamento de Resíduos. Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio de luz mista. O acordo setorial foi assinado em 27 de novembro de 2014 e publicado em 12 de março de 2015. Temos aqui também o link para que o leitor possa consultar esse acordo setorial. Embalagens em geral. O acordo setorial foi assinado em 25 de novembro de 2015 e publicado em 27 de novembro de 2015. E aqui está o endereço deste acordo setorial. As embalagens de aço. Há um termo de compromisso assinado em 21 de dezembro de 2018 e publicado no dia 27 de dezembro de 2018, cujo link para que o leitor possa ler um pouco, se aprofundar no tema, está descrito aqui a seguir. Mas algumas cadeias de produtos, algumas cadeias de produtos que estão sujeitas à logística reversa com a sua situação atual. Produtos eletrônicos e seus componentes. 10 propostas de acordo setorial foram recebidas até junho de 2013, sendo dessas 10, 4 consideradas válidas para negociação. Aí foi feita uma proposta unificada que foi recebida em janeiro de 2014, que está em negociação. A próxima etapa, consulta pública.
Medicamentos. Negociações encerradas com uma proposta de decreto realizada. Elaborada com consulta pública realizada. O site está disponível aqui nesta tabela. A próxima etapa é a análise das contribuições recebidas na consulta pública e elaboração da minuta final do decreto. O que a gente deve sempre observar? Isso está sempre, esses processos são dinâmicos, né? Então, o que a gente observa? Que tomamos do site, né? Mas que a gente já observa que as farmácias elas já estão recebendo os medicamentos, né? Então, as farmácias nós podemos ver que elas estão recebendo tanto as embalagens, quanto elas recebem os medicamentos vencidos, os medicamentos usados, já há um local para receber e permitir essa logística reversa. E assim como pilhas que elas vendem também em seus equipamentos para medição de pressão, né? Então, é muito interessante, a gente está sempre consultando esses sites para ver o status atual. Outras iniciativas anteriores à Política Nacional de Resíduos Sólidos para a devolução dos resíduos. Tem cadeias que já tinham um sistema de logística reversa por meio de outras tratativas legais e que foram implantadas antes da Lei 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o que a gente tinha por resoluções CONAMA, né? Pneus inservíveis, é aquele que não servia mais para que a gente fizesse uma recalchutagem dele, né? Então, nós temos o endereço para que o leitor possa consultar. O leitor também pode consultar acerca desses temas no site do Ministério do Meio Ambiente, conselhos, aí vai no CONAMA e vai em resoluções. Coloca a palavra-chave como pneus inservíveis, pilhas e baterias e vai ver o histórico de todas as resoluções. Embalagens de agrotóxicos, né? Então também tem o endereço aqui das embalagens de agrotóxicos. Óleo lubrificante usado ou contaminado, temos o endereço para que o leitor possa consultar. Pilhas e baterias, também temos o endereço. O leitor pode se aprofundar nesse assunto, vendo todo o histórico, todo o desenvolvimento, a elaboração de resoluções CONAMA nesse sentido, né? Das pilhas e baterias, que desde 99 já foi sendo desenvolvida resoluções CONAMAs, e ela foi acompanhando o estado da tecnologia, porque depois de um certo tempo tivemos as pilhas recarregáveis, as baterias, né? Então, houve a criação de muitos produtos diferentes e essas resoluções elas vão acompanhando esse desenvolvimento tecnológico. Para que o leitor tenha uma ideia, né? Temos aqui da Abrelp o gráfico 4, que é os resíduos recicláveis que foram gerados entre 2012 e 2017, está no livro da Abelp, né? E foi elaborado pela LCA Consultores com relação ao gráfico 4, resíduos recicláveis gerados, com base nos dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, 2012, e as diversas associações dos resíduos gerados, né? Quais sejam plástico, papel, papelão e alumínio. E nós podemos ver a quantidade dos resíduos recicláveis que foram recuperados para cada um dos anos também, 2012 a 2017. Tanto os gráficos 4 quanto o gráfico 5 estão em toneladas por dia, para plástico, papel, papelão e alumínio. E o gráfico 5 foi também elaborado pela LCA Consultores com base em dados das associações. E o gráfico foi extraído do Panorama Nacional de Resíduos Sólidos 2017 da Abrelp. Padrões sustentáveis de produção e consumo, de acordo com a Lei nº 12.305 de 2010. São a produção e o consumo de bens e serviços de forma a atender às necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras. Então, podemos ver que está preconizado no quê?
no desenvolvimento sustentável, né? No que a gente entende aí por desenvolvimento sustentável. Reciclagem, de acordo com a Lei número 12.305 de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A definição é o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do SISDAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, e se couber, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e do SUASA. Um exemplo disso é a compostagem. É matéria orgânica do mesmo jeito, mas as propriedades físico-químicas são bem diferentes do que o produto original que deu origem. A reutilização é o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem a transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente e, se couber, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e do SUASA. Ciclo de vida do produto. Como que ele é abordado na Lei número 12.305 de 2010? É uma série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. Então, a gente vai até a disposição final dele. Lembrando que a gente vai falar ainda nesse curso sobre economia circular, né? Que a gente vai tentar falar sobre esses ciclos, fomentar a economia da maneira que seja fomentado esses ciclos de reaproveitamento, reutilização, reciclagem dos produtos e devolvê-lo ao ciclo produtivo, né? São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente viu os objetivos anteriormente, agora no artigo 6º a gente vai falar dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 1. A prevenção e a precaução. Prevenir, né? Então, já não ter a geração do resíduo sólido. O poluidor pagador e o protetor recebedor. Terceiro, a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. Quarto, o desenvolvimento sustentável. Quinto, a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas, mas ao mesmo tempo tragam qualidade de vida e redução do impacto ambiental e de consumo dos recursos naturais, a um nível mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. Ou seja, minimizar o consumo de recursos naturais, minimizar o impacto ambiental, mas ao mesmo tempo trazer qualidade de vida. Mas que isso tudo equivale à capacidade de sustentação estimada do planeta e, ao mesmo tempo, satisfaça as necessidades humanas e a preços competitivos. Ciclo de vida do produto, Lei 12.305. Então, já falamos sobre a definição, né, no slide anterior, que é a série de etapas que envolve o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos e processo produtivo, o consumo e a disposição final. Ainda falando sobre os princípios, no artigo 6º da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o sexto princípio, a cooperação entre as diversas esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade. Por quê? Porque todos esses estão envolvidos na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, que é o que a gente fala já no 7º, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. É um princípio. O 8º, o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Então, um exemplo disso é que antigamente os catadores, eles ficavam sem segurança,
catando materiais de interesse em lixões, em aterros, né? Que não, controlados, que agora são proibidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Agora sim, só aterro sanitário com projeto, controle, controle operacional e execução de acordo com normas da ABNT, né? E antigamente eles ficavam sujeitos a doenças, a acidentes, agora não. Ele tem todo o valor social reconhecido como um trabalho muito importante para que a gente possa instituir toda a política nacional de resíduos sólidos, a logística reversa, né? Então, e ele promove com isso cidadania. O nono, o respeito às diversidades locais e regionais. 10º, o direito da sociedade à informação e ao controle social. E 11º, a razoabilidade e a proporcionalidade, como a gente pode observar em resolução CONAMA, por exemplo, do pneu, que nós temos uma formulinha dos pneus, né? Para que com relação que tem relação à variável de mercado de reposição. Recuperação energética. Artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Nós já falamos até dessa ordem de prioridade. Não geração. Se não conseguiu não gerar, reduzir, na forma da redução. Reutilização. Não conseguiu reduzir, não conseguiu não gerar, pelo menos reutiliza. Não conseguiu não gerar, não conseguiu reduzir, não conseguiu reutilizar, recicla. E, se eu não conseguir nenhuma dessas ações, fazer o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Parágrafo 1º. Poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada a sua viabilidade técnica e ambiental. E, claro, com a implantação de programa de monitoramento de emissões de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. Órgãos de controle ambiental, por exemplo, os estaduais. Dos estaduais, o exemplo é a CETESB, do estado de São Paulo. Recuperação energética, de acordo com o decreto 7.404 de 2010, que regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigo 37. A recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, referida no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 12.305 de 2010, que está presente no slide anterior, assim qualificados, consoante o artigo 13, inciso 1º, a linha C daquela lei, deverá ser disciplinada de forma específica em ato conjunto dos Ministérios do Meio Ambiente, de Minas de Energia e das cidades. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao aproveitamento energético dos gases gerados na biodigestão e na decomposição da matéria orgânica dos resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários. Planos de resíduos sólidos, decreto 7404 de 2010, que regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Artigo 57. No processo de aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, será assegurada a utilização dos subprodutos e resíduos de valor econômico não descartados, de origem animal ou vegetal, referidos na Lei 8171, de 17 de janeiro de 1991, e na Lei 9.972, de 25 de maio de 2000. Como insumos de cadeias produtivas. Parágrafo único. Será ainda assegurado o aproveitamento de biomassa na produção de energia e o re-refino de óleos lubrificantes usados nos termos da legislação vigente. Plano de Resíduos Sólidos, nosso Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos, que foi criado, né, como uma consequência da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é muito interessante esse site, porque ele reúne informações, né, atualizadas
sobre o gerenciamento de resíduos sólidos nos municípios e de acordo com as diversas tipologias. Então, para tanto, a gente apresenta aqui alguns endereços ao leitor. Caderno de diagnóstico dos resíduos sólidos industriais. Temos o site lá do Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos. Caderno de diagnóstico dos resíduos agro-silvopastoris, resíduos orgânicos. Temos lá nosso endereço. Caderno de diagnóstico dos resíduos minerais energéticos. Caderno de diagnóstico dos resíduos sólidos da atividade de mineração. Então, é muito interessante se o leitor quiser se aprofundar em alguns desses tipos de resíduos, sobre a existência dos planos. E aí, vamos falar um pouquinho sobre os resíduos perigosos, de acordo com a legislação, o regulamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dado pelo Decreto número 7.404 de 2010. Artigo 64. Consideram-se geradores ou operadores de resíduos perigosos empreendimentos ou atividades que, inciso 1º, cujo processo produtivo gere resíduos perigosos. 2º, cuja atividade envolva o comércio de produtos que possam gerar resíduos perigosos e cujo risco seja significativo a critério do órgão ambiental. Então, não é só quem está envolvido no processo produtivo, né? A gente já fala aqui até no comércio dos produtos que gerem resíduos perigosos. Ainda mais aqui, inciso 3º, que prestam serviços que envolvam a operação com produtos que possam gerar resíduos perigosos e cujo risco seja significativo a critério do órgão ambiental. Inciso 4º, que prestam serviços de coleta, transporte, transbordo, armazenamento, tratamento, destinação e disposição final de resíduos ou rejeitos perigosos. Ou, inciso 5º, que exercerem atividades classificadas em normas emitidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ou SUASA, como geradoras ou operadoras de resíduos sólidos. Então, a gente pode ver que qualquer um que mexa em qualquer etapa, né, desde o processo produtivo até a destinação e disposição final de resíduo ou rejeito perigoso, mexeu com o resíduo perigoso, é um gerador ou operador de resíduo sólido perigoso, né? E se não tiver nesses 4 incisos, aqueles que forem classificadas em normas emitidas por órgãos como CISNAMA, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ou SUASA. Artigo 68. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos em qualquer fase do gerenciamento são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, que a gente vai falar um pouquinho nos slides posteriores. Cadastro Nacional de Operadores dos Resíduos Perigosos. Então, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, né, a referência de 2017, a Política Nacional de Resíduos Sólidos define como um de seus instrumentos o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos e atribui o seu gerenciamento ao IBAMA. Então, para não criar um novo cadastro, optou-se por realizar a coleta de informações sobre a operação de resíduos perigosos por meio do CTF, que é o Cadastro Técnico Federal. Já havia um cadastro. Então, para não criar um novo cadastro, aproveitou os dados desse cadastro, as informações desse cadastro. A inscrição desse Cadastro Técnico Federal corresponde para aquelas empresas que informarem algum tipo de operação com resíduos perigosos. E ele fala que dá o cadastramento automático nesse Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Além da inscrição no CTF, as pessoas jurídicas obrigadas à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de resíduos perigosos, nos termos da nossa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o que elas devem fazer? Se inscrever no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para identificação dos responsáveis técnicos pelos respectivos planos, conforme as categorias do anexo 1 da Instrução Normativa 10 de 2013. As
atividades potencialmente poluidoras que caracterizam a geração, armazenamento, transporte e destinação de resíduos perigosos, elas estão indicadas nesse anexo da Instrução Normativa 1 de 2013. E outra norma importante, né, também é a Instrução Normativa 13 de 2012 do IBAMA, que ela vai publicar quem? A Lista Brasileira de Resíduos. Com relação à Instrução Normativa número 13, de 18 de dezembro de 2012, que fala sobre a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos, é muito interessante a gente entender como que pode se definir um resíduo sólido, né? Completamente pelo código desses 6 dígitos para os resíduos, né? E, respectivamente, de 2 e 4 dígitos para os números de capítulos e subcapítulos. Lembrando que a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos foi inspirada na Lista Europeia de Resíduos Sólidos. Então, o capítulo ele está definido pelo primeiro número, por exemplo, 07. Contando o número o código de 2 dígitos do capítulo, mais dos outros 2 dígitos, o 03, 07 e 03, nós temos o quê? A definição para o subcapítulo. Se a gente considerar os 6 dígitos, que é o capítulo, o subcapítulo que envolve o capítulo, e o dígito 04, os dígitos 04, nós temos a definição do resíduo. Quando a gente tem uma indicação de um resíduo perigoso, a gente tem essa estrelinha, né? E para esse exemplo, 07, 03, 04, é a descrição. Outros solventes, líquidos de lavagem e efluentes orgânicos. Essa instrução normativa, colocamos o endereço, né? Ele está nas referências bibliográficas, mas aqui para o leitor, para facilitar, já tem até o endereço, caso o leitor queira se aprofundar no tema. Capítulos da lista, por exemplo, 01, resíduos de prospecção e exploração de minas e pedreiras, bem como os tratamentos físicos e químicos das matérias extraídas. 02, resíduos da agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caça e pesca e da preparação e processamento de produtos alimentares. 03, resíduos do processamento de madeira e da fabricação de painéis, mobiliário, papel e celulose. 04, resíduos da indústria do couro e produtos de couro e da indústria têxtil. 05, resíduos da refinação de petróleo, da purificação de gás natural e do tratamento pirolítico do carvão. 06, resíduos de processos químicos inorgânicos. 07, resíduos de processos químicos orgânicos. 08, resíduos da fabricação, formulação, distribuição e utilização de revestimentos. Tintas, vernizes e esmaltes vítreos. Colas, vedantes e tintas de impressão. 09, resíduos da indústria fotográfica. 10, resíduos de processos térmicos. Temos mais uns capítulos da lista. 11, resíduos de tratamentos químicos e revestimentos de metais e outros materiais. Resíduos da hidrometalurgia de metais não ferrosos. 12, resíduos da moldagem e do tratamento físico e mecânico de superfície de metais e de plásticos. 13, óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos, exceto os óleos alimentares, e capítulos 5, 12 e 19. Capítulo 14, resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos, exceto o capítulo 07 e 08. Capítulo 15, resíduos de embalagens, absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuários de proteção não anteriormente especificados. Capítulo 16, resíduos não especificados em outros capítulos dessa lista. 17, resíduos de construção e demolição, incluindo solos escavados de locais contaminados. Capítulo 18, resíduos do serviço de saúde. Capítulo 19, resíduos de instalações de gestão de resíduos, de estações de tratamento de águas residuais e da preparação de água para consumo humano e água para consumo industrial. Capítulo 20, resíduos sólidos urbanos e equiparados,
resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços, incluindo as frações provenientes da coleta seletiva. Ainda sobre a instrução normativa número 13, de 18 de dezembro de 2012, a gente tem um exemplo aqui. Pegamos um capítulo só para destrinchar esse capítulo. Resíduos do processamento de madeira e da fabricação de painéis, mobiliário, papel e celulose. Aí capítulo com subcapítulo 0303. Resíduos da produção e da transformação do papel e celulose. E aí temos os vários, a identificação completa do resíduo. 030301, resíduos do descasque de madeira e resíduos de madeira. 030302, lodos da lixívia verde, provenientes da valorização da lixívia de cozimento ou de cor negro. 030305, lodos de branqueamento provenientes da reciclagem de papel. 030307, rejeitos mecanicamente separados da fabricação de pasta a partir do papel e papelão usado. 030308, resíduos da triagem de papel e papelão, destinado à reciclagem. 030309, resíduos do lodos de cal. 030310, rejeitos de fibra e lodo de fibra, fillers e revestimentos provenientes da separação mecânica. 030311, lodos de tratamento local de efluentes que não estejam abrangidos em 030310. 030399, outros resíduos não anteriormente especificados. As instituições responsáveis pelos resíduos sólidos municipais e perigosos, de acordo com a Constituição Federal, nos incisos 6º e 9º do artigo 23, estabelecem ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma das suas formas, bem como promover programas de construção, de moradias e melhoria do saneamento básico. Os incisos 1º e 5º do artigo 30 da Constituição Federal, que determina como atribuição municipal legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente quanto à organização de serviços públicos, como é o caso da limpeza urbana. A lei federal, ela preconiza sobre o licenciamento ambiental, ou seja, aquelas licenças prévias de instalação e de operação. Esse processo de licenciamento é exigível sem prejuízo de outras licenças exigíveis. Então, com isso, prevê-se a possibilidade da exigência até de licenças municipais. Então, nós temos, tanto no âmbito federal quanto estadual, quanto em nível municipal, de legislar sobre interesses relacionados à gestão de resíduos sólidos municipais e perigosos. O município ele vai ter competência para estabelecer o uso do solo em seu território. A gente sabe, o zoneamento, por exemplo, né, então tem as áreas industriais, áreas de proteção ambiental, né? Então o município tem essa competência. E instituir parâmetros ambientais para concessão ou não dessas licenças para qualquer construção, assim como alvará de localização para funcionamento de qualquer atividade, de acordo com de Almeida e Vilhena, 2001. Resíduos de serviço de saúde. A correta manipulação dos resíduos no interior das unidades correlatas à saúde, de modo a segregar os resíduos com potencial de contaminação daqueles que podem ser considerados resíduos sólidos comuns. Tem que haver a separação já na fonte desses serviços de assistência sanitária à população, né? Porque aí a gente pode, inclusive, separar aqueles resíduos sólidos que podem ser considerados como resíduo sólido comum e que tem um gerenciamento mais simplificado e, por consequência, mais econômico. A resolução CONAMA 358 de 2005 dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de serviço de saúde e da outras providências. Por que a gente está falando aqui nesse curso? Porque às vezes a indústria ela tem o seu ambulatório
né? Há necessidade de ter um ambulatório pelo número de empregados, né? E ele vai gerar resíduo de serviço de saúde que deve ser adequadamente gerenciado de acordo com as normas e legislação vigente. E essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. Muito obrigado pela atenção, pela vossa atenção.